No primeiro bloco, a gente falou sobre a importância da caderneta escolar no acompanhamento das atividades na sala de aula. É na caderneta que devem ser registradas todas as informações sobre o trabalho do professor e o desenvolvimento dos alunos. Mas seja por causa da correria do dia a dia ou por falta de orientação, muitas informações deixam de ser anotadas e se perdem em meio à burocracia. E quem está aqui conosco para falar sobre a sua experiência com a caderneta escolar é a professora de artes Valesca Machado. Valesca, em sua opinião, qual a importância da caderneta escolar? A caderneta, na verdade, Anete, ela é o documento que formaliza a profissão do professor. Porque tudo que ele fizer, por melhor que ele fizer, não vai ter sentido se ele não registrar. Então, ele vai, aplica uma atividade e é ali que ele vai descrever detalhadamente como foi essa atividade, qual o procedimento metodológico que ele utilizou, que forma ele avaliou o aluno, se aquele aluno compareceu ou não. Então, como o nome mesmo diz, é um diário. Então, o dia a dia dele ali tem que estar colada com ele, tem que acompanhar ele todos os dias. Você observa na sua escola, por exemplo, Valesca, que os professores valorizam mesmo esse instrumento? Eles anotam, eles dedicam um tempo das suas atividades para a caderneta ou na prática o negócio é mais complicado? Na verdade, como eu disse que a caderneta, ela passa para o professor como um documento, acaba gerando um temor no professor de rasurar a caderneta. Então, acaba que no dia a dia, em vez de se utilizar a caderneta, ele acaba utilizando um caderno para transcrever posteriormente para a caderneta, por medo de rasura. Então, às vezes eu observo isso. Então, ele faz ali a frequência e coloca num caderno em vez de passar diretamente para a caderneta. E o que acontece, no final do ano, ele acumula um monte de informação que deveria ter sido passada diariamente. E aí a caderneta é a vilã do professor. Existe uma preocupação da coordenação da escola, da direção da escola cobrar e até incentivar esse professor a utilizar a caderneta de forma correta, enfim? Olha, a questão do preenchimento em si da caderneta, eu digo até mesmo a questão de formação em si, não há uma certa orientação de como se deve preencher. Por exemplo, procedimento metodológico. Eu já vi uma professora colocando assim, assunto num caderno. Então, assim, isso não seria um procedimento metodológico adequado para ela colocar ali. Então, quando um coordenador olha ali, ele diz assim, oxe, assunto de caderno? Como assim? Fica vago, fica um assunto totalmente aleatório. Não tem como ele saber exatamente o que está sendo dito. Você acredita, Valesca, que é uma falha também até das licenciaturas e não capacitar esse professor para o preenchimento? E até mesmo a coordenação e a direção. Porque imagine que são uma diretora, ou às vezes uma diretora geral e as adjuntas, e mais uma coordenadora ou duas, dependendo do tamanho da escola, para dar conta de 2.000, 3.000 alunos, dependendo do tamanho da escola também. Então, fica inviável para eles chegarem ali e acompanhar semanalmente uma caderneta. Acaba que fica semestralmente, lá acontece assim, então semestralmente se apresenta e faz aquele, na verdade, aquela reunião, se mostrando o que foi que se deu certo, o que não deu, na tentativa até de gerar uma interdisciplinariedade, né? De que os assuntos que estão sendo dados em várias disciplinas, eles estejam caminhando em paralelo. É o que pode ser feito, na verdade não é o ideal. O ideal seria que se sentasse com a coordenação, eu sento aqui, olha, essa semana eu vou trabalhar isso aqui. Sendo que aí já não parte para a caderneta, eu acho que vai mais profundo. Vai a questão do planejamento do curso em si, da disciplina e o planejamento da aula. O que eu vejo, por que há dificuldade com a caderneta? Porque, na verdade, o professor às vezes se acomoda em não fazer o planejamento daquela aula. Ele faz o planejamento do ano letivo. Então, primeira aula eu vou falar sobre, por exemplo, no meu caso que é artes, né, cores primárias. Depois eu vou falar sobre arte grega. Se ele colocar de forma superficial, ele não vai conseguir desenvolver nem na aula e muito menos na caderneta. Quais são as maiores dificuldades que você tem no preenchimento da sua caderneta? Ela tem que ser preenchida logo depois da aula ou semanalmente? Como é que é esse processo? O ideal é que ela sirva realmente como um diário. Então, ali, durante a aula, o que vai ser registrado é a frequência.
Então, ali terminou a aula, já se coloca o conteúdo que foi dado e os métodos que foram utilizados. E de acordo com como as avaliações forem sendo feitas, aí também vai sendo colocado, foi uma prova, foi um trabalho, foi um seminário, vai sendo registrado ali passo a passo para no final do ano fazer o levantamento geral aluno por aluno. Se houve aprovação, reprovação, transferência, desistência, o que houve. Qual é a dificuldade? Às vezes há o atraso na entrega da caderneta. Então o professor começa a dar aula e a caderneta não está pronta ainda, porque tem aluno que está sendo transferido, tem aluno que muda, enfim. Aí a caderneta chega atrasada, ele recorre à história do caderninho e começa a atropelar o preenchimento da caderneta. Professora Valesca Machado, muito obrigada por sua presença e também por seu depoimento aí sobre o uso, né, o bom uso da caderneta escolar, essa ferramenta tão importante para as escolas, né? Obrigada, tá, Valesca? Obrigada também. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Nas redes sociais do IZP, você confere todas as novidades sobre o nosso programa. Muito obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.